Estamos aqui para gravar o vídeo do tema número 3 da apostila. Não faz mal que a professora tá rouca, vida de professora é isso mesmo. O que importa é que os alunos ficam me ligando e perguntando: Su, cadê o vídeo? Vai ter vídeo essa semana ou não vai ter vídeo? Vai ter vídeo. Mas vocês têm que ter um pouco mais de autonomia, né? Pesquisar o tema, escrever sobre ele. Isso é muito importante para que vocês alcancem o texto próprio com a autoria. Mas, já que o povo clama, né, alunos? Vamos lá para o vídeo do tema número 3, que vai tratar sobre o quê? Olha, o tema em geral, o assunto, é a participação de mulheres na política. Até mesmo para nós comemorarmos aí o Dia Internacional da Mulher que está chegando agora, né? Então, o que fazer, como promover, esse é o recorte, a promoção da participação política de mulheres como uma atribuição, como um papel de toda a sociedade. Ou seja, não é apenas as assembleias legislativas, não é apenas o Tribunal Eleitoral que tem que estar preocupado com isso. Para a temática que está na frente de vocês, nós estamos colocando assim, ó, como que a sociedade como um todo pode contribuir para que a mulher se interesse pela vida pública, pela vida política. Esse que é o nosso tema, tá bem? Eu comecei a proposta, então na apostila do curso, vocês podem ver aí que eu coloquei logo de cara a lei número 9.504 de 97, em que ela vai estabelecer em seu artigo 10º, no parágrafo 3º, o seguinte: do número de vagas resultante das regras previstas nesse artigo, cada partido ou coligação preencherá o mínimo de 30% e o máximo de 70% para a candidatura de cada sexo. Então, olha só a interpretação da lei aqui no Brasil já se torna algo assim machista. Por quê? Porque nunca se fala, tem que ter 70% de mulheres e 30% de homens. Mas dada a realidade, todo mundo interpreta como tem que ter ao menos 30% de mulheres. E não é isso que a lei fala. Ela diz assim, uma proporcionalidade entre 30 e 70. Nesse sentido, eu já vou adiantar para vocês como recurso argumentativo que existem algumas iniciativas no Brasil, inclusive por parte da UNB, inclusive por parte de alguns outros organismos, que é mudar essa lei para 50-50, 50-50. Então, passaria a ter um quórum de metade de homens e metade de mulheres. Algumas pessoas mais ligadas a partidos políticos podem dar um pulo aí e falar assim, não, mas que absurdo, a gente não consegue mulheres para participar, para querer se candidatar. Eu contei essa semana para todo mundo, só não falei qual partido, né? Mas eu já fui chamada para sair candidata. Aí quem foi me convidar para ingressar na sigla e para ser candidata falou, olha professora, não precisa ganhar, é só para concorrer. Então veja assim, que estímulo, né? Olha que convite tão especial que eu recebi, era só para eu concorrer, não era preciso ganhar. Então, nós já nos colocamos assim meio adversas à participação política, porque por vezes nós temos que lutar contra esse papel que a sociedade nos dá. Você pode ir, mas não precisa ser com toda a força da sua eloquência, só para participar da cota, não precisa ganhar, né? É só um comentário pessoal, mas que me marcou bastante. O texto número 2, ele vai falar, um trechinho que eu tirei de um depoimento da Tabata Amaral. Eu gosto de seguir a Tabata Amaral porque ela é mulher, porque ela é jovem. A gente não precisa concordar sempre com o político, nem sempre eu concordo com algumas posições dela, mas não faz mal. Eu sei que tem posições minhas com as quais muitas pessoas discordam, isso é natural, a gente não é unanimidade. E às vezes a gente dá uma escorregada, aquilo que é uma escorregada para uns, outros interpretam como uma coisa maravilhosa e sensacional. E ela elencou algumas frases que ela ouviu, que ela ouve nessa vida dela como política. Como? Vou ler. Mulher não se interessa por política, por que você está aqui?
Será que você vai dar conta do tranco? E você não vai casar? Ai, você não quer ter filhos? Note que se um jovem, um rapaz se candidata, ninguém pergunta para ele se ele não vai querer ter filhos. Ninguém fala para ele, mas nossa, e como a sua família, como vai ficar, né? Agora, quando uma mulher se candidata e ganha e se põe na política, essas frases são comuns, essas frases acontecem. Então, muitas vezes isso desestimula uma participação daquela mulher que eventualmente se sentisse atraída por esse mundo, pelo mundo da política. Então ela fala que é alguma coisa que ela ouve de vez em quando. Porque você que tem um rostinho bonito está participando da política. Como se só mulheres que não têm rostinho bonito pudessem participar da política. E isso é um grande preconceito. Não existe beleza física estipulada para que uma pessoa participe ou não ativamente como alguém que vai ser eleita na política, né? O texto número 3, ele mostra uma figura, depois até vou colocar essa figura para vocês aí, em que a mulher, ela tem que tirar o sapato, ela tem que tirar o calçado, ela tem que tirar uma parte da sua indumentária para poder subir num palanque. E é um palanque enorme, com grandes degraus, né? É uma metáfora para dizer o seguinte: o que uma mulher, do que uma mulher tem que abrir mão para ela poder ingressar na vida pública. Eu comentei em sala de aula com os alunos, então vamos supor que eu seja uma exímia, uma excelente professora, isso é esquecido se eu assumir um cargo público. Vamos supor que eu seja uma pessoa que participou da igreja ativamente durante muitos anos. Isso é esquecido, muitas vezes, quando a gente ingressa no cargo público. As pessoas começam a justificar. Ah, então ela fazia isso porque ela queria se eleger, né? E associando, às vezes, a toda uma trajetória da sua vida a um interesse político. Não pensando que, de repente, a pessoa que vai entrar para a política, ela quer tão somente uma coisa: mudar para melhor o país. Então, para a mulher isso é pior, porque como não é um ambiente em que ela circule naturalmente, ela enfrenta muito mais preconceito. Eu gostaria de lembrar e fazer uma comparação que você pode fazer na sua redação. Imagine quando as primeiras mulheres aqui no Brasil começaram a advogar. Imagine quando as mulheres aqui no Brasil começaram a conquistar cargos de juízas, de promotoras, de procuradoras do estado, do município. Era um ambiente masculino que hoje está praticamente tomado pelas mulheres. Vai num fórum que vocês vão entender, vão num tribunal que vocês vão entender o que eu estou falando. Então, esse não era um ambiente para as mulheres. Eu me lembro quando eu comecei a dar aula em cursinho, os meus alunos passavam para medicina em sala de 40 homens e 2 mulheres, 38 homens e 2 mulheres, 36 homens e 4 mulheres. Hoje você vai numa sala, você vê uma lista de aprovados de medicina, nós estamos praticamente 50-50, meio a meio. Isso para nós mulheres é uma conquista muito grande. Hoje existem frases como: você pode ser o que você quiser ser, mulher. Você pode ser motorista de ônibus, você pode ser médica, você pode ser engenheira civil e você pode ser vereadora, deputada, senadora, governadora, presidente do país. Isso é uma mensagem que nós, como mães, temos que transmitir às nossas filhas e dizer para elas que não existem cargos para homens e cargos para mulheres. Os cargos têm que ser distribuídos de acordo com a sua competência como pessoa, com o seu compromisso com a comunidade, no caso de quem se coloca no mundo político. O texto 4 vai falar da origem da palavra misoginia. Por que eu coloco origem de palavra na proposta de redação? Que é para você não se sentir tentado a você colocar na redação. Porque eu não quero definições, eu quero defesa de tese. É isso que todos os vestibulares e o Enem requerem de você. Uma defesa de tese, ok? Mais abaixo, eu coloquei um fato que eu me lembro, porque em 1989 eu já tinha 19 anos. Uhul! E lá, não façam as contas, eu tenho 49 hoje, não precisa fazer matemática, é só me perguntar. Lá eu fiquei chocada com o que eu vou ler para vocês agora. Então, o Vicente Amato, que era presidente da Fiesp, quando a primeira mulher, que foi a Doroteia Werneck, foi empossada como ministra,
Ele falou que ela era inteligente apesar de ser mulher. Que tal? Conviva com isso. Apesar de é uma locução que significa com o peso de. Ela equivale a embora, ela é uma concessiva. Uma ideia anula a outra quando eu uso um apesar de, ou embora, ou muito embora. Eu estudei muito, fui mal na prova, apesar de ter estudado muito. Então, a condição de eu ter ido mal na prova corresponderia a eu ter estudado pouco, mas não. Embora eu tenha estudado muito, eu fui mal, apesar de ter estudado. Então, uma ideia anula a outra. Quando ele diz, ela é inteligente apesar de ser mulher, implicitamente está dizendo que as mulheres, não são costumeiramente inteligentes. Isso criou um mal-estar muito grande no momento em que o país inteiro, aqueles homens que não são machistas, estavam comemorando, enfim, uma mulher ministra no Brasil. Mas ele não concordou com isso, infelizmente, e conquistou a antipatia de um país que estava se rendendo a Dorothea Werneck naquele momento, que era uma pessoa muito competente. E depois nós vamos ter um texto que falava exatamente sobre isso. A participação das mulheres no eleitorado, que aumentou bastante, mas não aumentou nos cargos eletivos. Então esse era o contexto que eu coloquei para os alunos em termos de textualidade. Durante a aula, alguns alunos me perguntaram assim, professora, quando as mulheres começaram a votar quando as mulheres começaram a votar, tá aqui a pergunta, a votar no Brasil? Faz pouco tempo, né? Talvez seja por isso que as mulheres não tenham muita afinidade com o voto. Gente, as mulheres começaram a votar na década de 30. Com Getúlio Vargas houve essa abertura para o voto popular feminino. Agora veja, nós estamos em 1920 não, desculpa, nós estamos em 2020. Há pouco tempo, daí eles falam assim pra mim, se comparado à história da humanidade, eu falei, irmão, se comparado à história da humanidade, o Brasil foi colonizado há pouco tempo, então há muito pouco tempo nós nos libertamos de Portugal. Se a gente for pensar na história do mundo, tudo aqui no Brasil é há pouco tempo. Então eu não posso considerar que quase 100 anos, né, de que a mulher passou a poder votar e ser votada no Brasil, que nós possamos dizer assim, talvez seja por isso, porque faz pouco tempo, porque ao meu ver faz muito tempo. Eu acho que tem outros fatores realmente culturais que impedem ou fazem com que as mulheres se afastem de cargos eletivos. Eu vou recordar um deles, estou despida de paixões. Despida de paixões significa, eu não venho aqui pregar nada, vocês têm que ter opinião própria, vocês têm que ter uma participação política própria, criticidade, né? Eu não gosto de professor doutrinador, eu não gosto de aluno doutrinado, porque vocês não se sustentam. A doutrinação é algo que é superficial, então leia na profundidade que vocês quiserem ler e tenham as próprias convicções. Mas eu me lembro de um Brasil que foi governado por uma presidente Dilma Rousseff, e que nos seus erros ou nos seus acertos, sempre se lembrou que ela era mulher, principalmente nos erros. Então, frases lamentáveis como, ela tá precisando de um marido, né? Ou, se fosse homem teria feito diferente, lamentáveis. Eu me lembro aqui na minha cidade de ver pessoas que adesivaram o carro com a Dilma com as pernas abertas, no lugar de se colocar a gasolina, era no meio as pernas dela. Gente, pense, aquela mulher é uma mãe, é uma avó, é uma cidadã. Esse tipo de atitude, sempre rebaixando a mulher na sua condição sexual, animalesca às vezes. Então, por vezes, se xinga a mulher com nomes que eu não tenho coragem de falar aqui. Mas sempre recordando a sua condição de quem dá à luz, de quem amamenta, né? Não com uma visão respeitosa de quem dá à luz ou de quem amamenta, mas com uma visão desrespeitosa. Isso fere a mulher na sua dignidade. Quando nós andamos na rua e alguns homens dirigem para nós palavras que são desrespeitosas, alguns têm coragem de ir até a internet e chamar isso de mimimi.
Por que é que eu, que sou uma mulher casada, por que eu, que sou uma mulher solteira, por que eu, que sou uma mulher que estou indo para o meu trabalho, por que eu, que sou uma mulher que não estou indo para o meu trabalho, eu estou indo para uma festa, e eu posso colocar roupa que eu me sentir bem, me maquiar do jeito que eu me sentir bem? Por que que eu, na condição de mulher, tenho que ouvir frases, palavras, convites que não são compatíveis com aquilo que eu desejo ouvir naquele momento? De um homem estranho, me fazendo aquilo que ele imagina ser uma grande gracinha, mas que não é. Isso acaba entrando no mundo da política, porque é algo cultural brasileiro. Então, quando a gente for entrar na parte em que eu vou falar para vocês sobre, olha, o que fazer, como mudar, uma das questões que eu vou falar é isso, é uma guinada cultural, que cabe a pais, mães, professores, redes sociais, a você jovem mudar a mentalidade de alguém mais velho, que você vê fazendo esses gracejos que não tem graça alguma e você dizer, mais respeito com a mulher, por favor. Isso não é algo que se diga, isso não é algo que se fale. Você tem intimidade para tratá-la dessa forma? Que geralmente a resposta é não. Geralmente a resposta é não. Então, essa é uma mudança cultural que tem que acontecer de todos os setores. Por isso que eu coloquei o tema aqui, ó, vou ler de novo. O papel de todos os setores da sociedade. Não é só o papel da escola, não é só o papel do poder público, é o papel de todos nós. Fazer essa mudança de mentalidade, desencadear essa mudança de mentalidade. Aqui também eu posso lançar para vocês, a revista Exame lançou há algum tempo, em 2016, uma pesquisa falando das mulheres mais poderosas do mundo, né? Então, a Angela Merkel, da Alemanha, foi colocada como uma delas, a Hillary Clinton também, a Dilma Rousseff, que ainda era presidente, a Sonia Gandhi, que é presidente do partido, do Congresso na Índia, a primeira-dama da época, a Michelle Obama, colocou a diretora do FMI, que antigamente era Christine Lagarde, agora é a Kristalina Georgieva, desculpa se eu li errado, e assim foi colocando mulheres, falou da Cristina Kirchner aqui na Argentina, então foi colocando mulheres que conseguiram ultrapassar essas barreiras e tornaram-se representantes políticas de peso em seus respectivos países. Com certeza, são mulheres de garra, são mulheres que têm uma formação, seja ela acadêmica, ou seja, mulheres advindas das comunidades, da participação política, que elas conseguiram dizer um não para esses preconceitos e vestiram a camisa, então, da política. Para nós, mulheres, lermos a biografia delas, entendermos esses passos que essas mulheres deram, é algo importante. Então a informação, seja em sala de aula, seja nas igrejas, seja na televisão, as mídias têm um papel social importante para publicar. Ao invés de apenas falar sobre o Dia Internacional da Mulher, mostrar essas mulheres que conseguiram superar esses problemas, foram em luta, foram à busca de seus cargos políticos, eletivos e conseguiram ser eleitas e conseguiram ter uma história e uma trajetória na nossa política. Existem aí alguns documentários. Um aluno meu comentou essa semana sobre um comentário que eu ainda não assisti, mas vocês são convidados a assistir, que ele falou, se chama Virando a Mesa do Poder. E nós temos aí vários filmes também que mostram a trajetória de mulheres que conseguem chegar à política e vencer desafios dessa monta. Então eu espero que vocês tragam aí vários recursos argumentativos, podem mencionar essas mulheres que eu acabei de falar agora, podem mencionar as novas parlamentares que temos no Brasil hoje, representando aí as mulheres. Olhem para as mesas de debates, as mesas que nós temos que discutem, que são comissões dentro do Senado, dentro do parlamento, e geralmente essas comissões têm representantes de Ministério Público, são mulheres, professores da área de educação, são mulheres que estão aí atuando ativamente. Vocês podem colocar como proposta interventiva também esse projeto 50-50,
que incentiva a mudança da lei para levar mais mulheres ainda para dentro do parlamento, para que os partidos estejam preocupados em convidar mulheres que não sejam só para cumprir cota, mas que também elas possam participar de verdade desse processo de eleição, né? E que vocês possam trabalhar aí com esses organismos. É responsabilidade das igrejas colocar mulheres, dos clubes. Nós temos várias organizações não governamentais no Brasil, elas também devem indicar as mulheres que representam essas categorias como pessoas disponíveis e dispostas a ser nossos vereadores, prefeitos, deputados, e que realmente possam servir para uma base que transforme o nosso país culturalmente e politicamente. Vocês podem deixar aí o like de vocês. Quem quiser contribuir também comentando aí, acrescentando elementos, é porque eu tenho medo de fazer um vídeo muito longo, também de extrapolar aquilo que deve ser pesquisa de vocês. Eu faço esse vídeo porque vocês estão viciados neles, gostam desses vídeos, mas eu sempre penso assim, vocês é que têm que procurar os caminhos, os argumentos, aquilo que vocês julgarem interessante para colocar como repertório na redação de vocês e depois as propostas interventivas. Lembrando que a proposta interventiva tem que ter lá um agente. Quem é que vai fazer isso? São as universidades que vão estimular as mulheres? Os próprios partidos? A lei? Né? A sociedade como um todo? As mídias sociais? Quem é que tem que estimular as mulheres a realmente vencer essas barreiras e se colocar no mundo da política? Boa sorte para vocês. Espero receber excelentes textos. Um abraço.